pessoal, boa noite. Estamos aí mais uma vez numa edição do programa Educação em Foco. Programa esse patrocinado pelo Sindicato dos Professores. Professores esse da rede privada de Campos e São João da Barra. Para quem ainda não conhece o sindicato, a nossa sede fica ali no Shopping do Turf, vizinho ao Izepan. Você pode ir lá fazer a filiação, conhecer, saber dos seus direitos, questionar, enfim. É uma sala, né? Tem 2 andares, é uma sala. Tem um espaço para você, professor sindicalizado, com internet, computador, impressora. Se você quiser utilizar o espaço para pesquisa, para trabalho acadêmico, alguma dificuldade que você tenha, você pode utilizar o espaço do sindicato. É a sua casa e a gente está lá todos os dias, das 9 ao meio-dia e de 1h30 às 17 horas. Que acaba coincidindo com o horário de funcionamento do Shopping Turf, que só abre às 9, né? A gente não consegue abrir mais cedo porque o shopping só abre às 9. Então a gente está lá de portas abertas, você será bem-vindo, tomará um cafezinho e poderá utilizar nosso espaço. Além disso, esse programa, né, patrocinado pelo Sindicato dos Professores, também tem um patrocínio do nosso amigo FAD, restaurante do FAD, olha lá, comida árabe brasileira e churrasco a quilo. Você pode pedir no 99713-2969 e, detalhe, o restaurante do FAD, além de funcionar dentro do Automóvel Clube, ali no centro, perto da rodoviária, você não paga o estacionamento. Ali na 13 de maio tem um estacionamento que fica em frente à Secretaria de Fazenda da Prefeitura. Esse estacionamento é do Automóvel Clube. Você entra ali, não vai pagar, você vai dizer, vou almoçar no FAD. Tem um caminho daquele estacionamento que você dá 4 passos, já sai na piscina do Automóvel Clube. E ali, à beira da piscina, você tem o restaurante do FAD, onde você pode fazer as refeições tanto à beira da piscina quanto na parte interna do restaurante. Detalhe bom agora, detalhe 2. Se você disser que assistiu essa propaganda no programa Educação em Foco, do professor Fred ou do Sindicato dos Professores, você ganha 10% de desconto na hora de pagar. Não é aquela coisa, já está embutido o desconto aí do sindicato. Nada disso. Deu 30%. Você na hora fala, olha, eu estou vindo aqui indicado pelo programa do Sindicato dos Professores. Na mesma hora, sua notinha vai cair para 27%. Olha aí, 10% na hora. Vale a pena, né? E o FAD é maravilhoso, lotou o restaurante domingo, no Dia dos Pais, é um ambiente acolhedor. Você tem aquele espaço à beira da piscina, né, que você também pode curtir. A gente está pensando seriamente em fazer o evento agora do Dia dos Professores, como a gente faz, né, como é de costume. O Sindicato dos Professores faz um jantar totalmente gratuito para os professores que contribuem mensalmente com o sindicato. E aí a gente sorteia aí 60, 50 prêmios, não deixa o professor pagar a sobremesa, o professor não paga o jantar, não paga a bebida, tudo à vontade. E a gente já está organizando para a semana do dia 15 de outubro, né? Outra coisa importante que eu tenho que falar com vocês, gente, atenção professor da rede particular. Já podemos fazer esse alerta com relação ao feriado do dia 15 de outubro. Está na nossa convenção coletiva, assinado pelo Sindicato dos Professores, assinado por mim e assinado pelo Sindicato dos Donos de Escolas, que o feriado do dia 15 tem que ser na rede privada dia 15, numa quarta-feira. Está acordado isso, assinado, que o feriado não vai ser antecipado. No entanto, se tiver alguma unidade escolar privada, onde os professores queiram entrar num acordo com a direção de puxar esse feriado para o dia 13, puxar ou para o dia 17, que é uma sexta-feira, basta colher as assinaturas da maioria dos professores desse colégio, né, dessa escola, e encaminhar até 15 de setembro para o Sindicato dos Professores para validar a mudança da data. Caso contrário, a escola estará passível de multa por estar descumprindo o acordo coletivo do Sindicato dos Professores. Então, o feriado do professor cai numa quarta, rede particular. Se você, junto com o grupo de professores e o dono da escola, quiser mudar de data, tem que fazer um documento
A maioria assinar e mandar para a gente do sindicato validando até 15 de setembro. Ok, pessoal? Fiquem ligados porque o tempo está voando, né? Parece que ontem foi janeiro. E nós já estamos já praticamente no meado de agosto. E esse segundo semestre, para quem dá aula, a gente sabe muito bem, é um semestre que voa. Se o primeiro semestre voou, o segundo é muito menor. Então, a gente praticamente aí podemos dizer que só temos 3 meses mais pesados de aula. Setembro, outubro e novembro. É isso aí, vamos ficar ligados. Hoje, boa noite, Heloísa. Meu Deus do céu. Fred. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma segunda-feira bastante especial. Heloísa, você veio para brilhantar nosso programa. Não, eu precisava desse apoio, gente. É um apoio. A Heloísa, como eu falei com vocês, é uma amiga particular de mais de 20 anos. Sim. Muito mais de 20 anos. Diretor do sindicato também há muitos anos. Várias gestões, né? Muitas gestões, a gente junto lá na Labuta. E é uma pessoa, assim, consciente, tranquila, professora de história. Quer dizer, veio para somar junto a essa bancada, porque ainda mais hoje com o tema do nosso programa de hoje. Mas antes disso, vamos dar boa noite ali. Olha lá, o pessoal que está assistindo. Boa noite, Marília. Boa noite, Fran. Prazer. Boa noite, Tiago. Opa, vai descendo aí. Boa noite, Inês. Maiara. Obrigado, Maria pessoal Luísa. aí. Maria Luísa, desculpa, pulei. Olha, pessoal, o pessoal que está comentando ali durante o programa tem um risco. Um risco gravíssimo. Qual é o risco? Olha só, hein? Risco bom. Risco bom. Tem um risco de, hoje ainda, antes das 7, antes de terminar o programa, a gente vai sortear um kit refeição para 4 pessoas almoçarem no restaurante do FAD. Totalmente gratuito o kit. Então, hoje, conforme todo mundo que está comentando, não basta só assistir, tem que assistir e comentar. Os comentários, eles entram para um sistema de sorteio no final do programa, é eletrônico, a gente não escolhe, né? Jamais, não tem isso. E o sorteado vai ganhar um almoço para 4 pessoas no restaurante do FAD. Folga no fogão. Folga no fogão, olha que beleza. Um dia sem cozinhar. E dizem que come mais 4, né? Provavelmente. O nosso entrevistado de hoje, o professor... Não, o nosso escritor, desculpa, Carlos Eduardo. O Equid, é isso mesmo? Sim, exatamente. Ganhou já um prêmio desse, não foi, já, cara? Mês passado eu que ganhei o prêmio. Você foi sorteado. Muito bem servido, comida muito gostosa. Boa noite primeiro, né? Que boa falta de educação minha. Desculpa, já puxei a conversa, já nem dei boa noite. Deu pra comer todo mundo? Deu. Olha lá. Muito bem servida a comida do FAD. Muito. Tá vendo? A minha irmã, aliás, eu não mandei o link do programa pra minha irmã. Ela deve estar achando até estranho, né? Porque... Semana passada foi ela. Ela já ganhou 2 vezes. Ganhou 2 vezes. Já ficou 2 dias longe do fogão. Quer né? dizer, Como de... são 4, mas que esticando dá até para 5 pessoas, né? Não tem um negócio assim, não é fato? Sim. A minha irmã disse que as quentinhas vêm todas separadas, uma de carne, do que é churrasco. E com bastante outra fartura. com salada, outra com arroz. Nossa, É bem bom. variada. Vem várias quentinhas, tudo separadinho, naquela confusão não, né? Que a quentinha, geralmente, a gente tem aquela ideia daquela comida confusa, tudo embolada. A mesma quentinha, tudo Não, lá é separadinho, Não, é o kit. diferente. Para 4 pessoas. Meu amigo, vamos iniciar a nossa fala de hoje. O nosso amigo Carlos Eduardo, eu não vou descrevê-lo, tá? Eu acho melhor a gente quebrar aqui o protocolo. Ele é autor de um livro que eu acho que importantíssimo tema para a nossa região, principalmente, né? Pela história de Campos e toda a parte aqui do Norte Fluminense, com o título Preso pela Carne e pela Alma. Forte. Preso pela carne e pela alma. E ele vai comentar sobre esse livro, como que surgiu esse assunto. Assim, você olhando o título, né, Heloísa? Você não dá para saber exatamente o que é, né? Se você olhar a foto, talvez você consiga mais ou menos desvendar. Eu, por exemplo, adoro leitura.
faço parte de clube de leitura. Você então comprou no livro já, né? Aquele Heloísa ali. já adquiriu o livro Aquele ali. pela Amazon? Pode falar? Pode falar. Tá. Comprei pela Amazon, chegou rapidinho. Li algumas coisas, inclusive depois eu quero abrir um debate aqui com o nosso autor. Vou pedir o meu autógrafo. Lógico. Mas o Fred estava falando ali a respeito do título. Mas eu acho que a ilustração da capa, ela já nos traz assim um aperitivo do que ele vai falar durante a obra. Mas assim, mas não necessariamente, né? Mas é porque eu sou da área, então. Você da área de história. Então... Pra mim, não diz muito, não, tá? Mas, enfim. Diz, mas assim... Enfim, vamos lá. Primeira pergunta da noite, olha lá, hein? Quem é Carlos Eduardo Gonçalves Wekid, o escritor do livro Preso pela Carne e pela Alma? Eu trabalho numa empresa estatal, trabalho com produção de textos, inclusive textos técnicos lá. Quando acaba o expediente, eu trabalho com textos literários. O que eu gosto de produzir é trabalhar com a emoção, produzir esse tipo de coisa. Já escrevi algumas coisas, ainda estou... Como livro, é a primeira vez. Participei num conto agora, recentemente, foi até lançado no mês retrasado, numa coletânea de contos aqui do Norte Fluminense. E estou por voltar para escrever meu outro livro, que ainda está... Que requer uma grande pesquisa. É igual esse livro aqui. Eu levei praticamente 2 anos pesquisando para poder escrevê-lo. Campista da Gema? Eu sou campista da Gema. Agora, com relação ao que você falou de campo, é interessante trazer esse assunto para campos. Inclusive, o que eu estou até propondo, até para deixar claro aqui, a minha proposta é levar o assunto escravidão contemporânea. Esse é o tema do livro, pessoal. A escravidão contemporânea. Na verdade, ele tem assim, ele até abrange mais. Né? Exatamente. Mas esse aí seria o principal, o carro-chefe. Exatamente. É o que, na verdade, eu estou querendo ampliar esse assunto, levar para a sala de aula. Por quê? Exatamente o porquê. É interessante esse tipo de assunto em sala de aula, porque se você, por um acaso, você volta e meia, você vê em noticiários dizendo assim: olha, foi descoberto não sei onde uma mão de obra análoga à escravidão, foram 10 pessoas resgatadas. As pessoas não têm ideia da quantidade real de pessoas resgatadas no Brasil. Só em 2023 foram 3.000 e poucas pessoas. Ano passado, 2.000 e poucas pessoas em todo o Brasil. Que foram resgatadas do trabalho análogo ao escravo. Exatamente. Quer dizer, seriam pessoas que estivessem, assim, condições subhumanas, sem salário, sem registro em carteira, sem nada. Sem registro de carteira não classifica, não. Mas trabalho forçado. Exatamente. Troca de alimento pelo trabalho, talvez. Também. Jornada exaustiva. Também, jornada exaustiva. Reclusão. Comunicação com a família. Reclusão da pessoa no local por causa de uma dívida contraída com quem oferece a mão de obra. A gente ouve até histórias, né? Que, por exemplo, nesses locais, para prender a pessoa, digamos, um exemplo, um pacote de 5 quilos de arroz vai ser vendido a R$50. Que hoje está 16. Para poder a pessoa ficar endividada, não consegue pagar, não sai. Cobra até o transporte para a fazenda, cobra o EPI, tudo é cobrado. Para fazer o trabalho que... Exatamente. E muitas vezes a gente tem uma situação de trabalhos sob vigilância armada em muitos lugares. Sim. Aí vem aquela pergunta: e por que em Campos? Campos se classificou em 5º lugar nacional no registro de pessoas resgatadas. Hoje em dia a situação está bem melhor, mas se você colocar determinados anos, vamos botar aqui, 2003, 2009, 2010, 2011. 2023 foram 300 e poucas pessoas resgatadas em Campos. 23 agora? 2003. Ah, tá, 3. Em 2009, 500 e poucas pessoas. É muita gente. Fora o que nós não sabemos se houve ou não, eu até acredito que não houve nenhuma denúncia, mas é possível que tenha acontecido também de 2004 a 2008. Isso somente são os resgates oficiais feitos pelo Ministério do Trabalho, que não é um aprisionamento que se faz pela Polícia Militar. Quem vem são auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, junto com a Polícia Federal, tudo mais, para fazer as apreensões. Então,
Em Campos teve comitê para acompanhar a situação, por isso que a situação em Campos está melhor. Mas aí vem aquela situação. E a potencialidade? Campos continua ainda com a cana-de-açúcar como parte da economia. Verdade. Que a cana-de-açúcar era a segunda economia na área de escravidão. Primeiro a pecuária, depois a escravidão, depois outras atividades. Hoje em dia, até o café ultrapassou a quantidade. Ultrapassou, mas é 10%, um percentual pequeno a mais do que a cana-de-açúcar. Mas ainda continua. A fotografia hoje da escravidão é da cana-de-açúcar. Por isso que eu coloquei exatamente. Aí você tem que perguntar, por que você escreveu esse livro? Esse livro, na verdade, era um conto, que ficou classificado em oitavo lugar nacional em 2000. Esse livro já foi escrito há muito tempo. Quer dizer, então vamos lá, só para a gente mostrar, né, explicar para quem está em casa. É um conto, então ele não fala exatamente de um fato... Não, ele era um conto que eu resolvi transformá-lo em livro. Sim, pois é, mas aí que eu resolvi não pesquisar. Ele trata de fatos verídicos? Ou... Eu vou dizer verossímil. O que é verossímil? Exatamente, ele traz exatamente uma realidade. Ele não está contando a história ele está contando a história de João, mas um João que representa José, Francisco, Antônio, de todo o sertão. É uma história que conta o contexto. O sertão nordestino é contado em 3 partes. A primeira parte, um momento normal. Você vai conhecer exatamente a cultura do sertão, tudo que você possa imaginar o que é o sertão brasileiro. Tá? Até atualmente, né? Atualmente, né? Eu diria, é uma história atemporal, mas tudo que acontece ali está mais para o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Sim. Tem a presença do cordel numa determinada exatamente, parte do cordel, livro. O coronelismo, quer dizer, a escola forte, a escola que Cícero, a escola que adotar voto, clientelismo, tem venda de votos, tudo isso. Tem, eu vi ali. É você conhecer exatamente o sertão. E depois, na segunda parte, quando vem a seca. A segunda parte é exatamente quando entra no grande sofrimento daquela seca que volta e meia acontece no sertão, em que ele atravessa isso tudo. E um terceiro momento, quando ele é aliciado ao trabalho de mão de obra escrava e é levado para um outro lugar do Brasil. Aí vem aquela... É para Campos? Não. É levado para algum lugar do Brasil. Por coincidência, Campos... tem cana-de-açúcar. Poderia ser um lugar, né? Poderia ser. Lugar. Não quer dizer que seja, né? Vamos deixar, né? Que fica até meio Mas, na verdade, em muitos lugares de mão de obra escrava, do campo, até para deixar bastante claro, 90% dos casos de escravidão são em área rural. Quer dizer, a gente pode dizer, então, que esse livro, ele é um livro que abrange vários componentes curriculares, né? Literatura, língua portuguesa, a parte do cordel, a parte de história, geografia, sociologia, filosofia. E aí, a escola que adotar esse livro... A gente já pode, sim, quebrando o protocolo aqui, né? Que o senhor vai continuar falando dele. Mas a escola particular que adotar o livro tem a figura do autor por uma tarde de autógrafos. Com certeza. E ela pode trabalhar diversas áreas do conhecimento com o mesmo livro. E uma coisa até que bastante interessante, né? Querer pode fazer um projeto, essa divulgação. Exatamente. Exato. É trabalhar até com os valores humanos. Sim, porque, também. Afinal de contas, ele traz um ensinamento que é a valorização. O João, na verdade, é você ver quanto esse personagem valoriza a miséria. A miséria, na verdade, se torna a fortuna dele. Até por causa do título. Ele preso pela carne. Preso pela carne, ele está preso fisicamente, tá, ao local onde ele foi escravizado, mas preso por alma à Vila Teimosa, que é exatamente no sertão. É um lugar fictício também, mas o tempo inteiro a lembrança dele está em Vila Teimosa. E ele valoriza aquilo imensamente. O Fred, aproveitando essa colocação sua a respeito do trabalho que pode ser realizado nas escolas, né? com esse material,
Hoje a gente está em sala de aula, percebe a dificuldade que os alunos têm em fazer, por exemplo, um trabalho integrado. Então, uma obra como esta, que você consegue encontrar diversos componentes curriculares, e eu acrescento aí projeto de vida, que é um componente que hoje existe em várias disciplinas, a gente consegue fazer um trabalho fantástico e chamar a atenção do nosso alunado, das nossas crianças e adolescentes, para a falta de perspectiva que algumas pessoas têm. E como que eles precisam valorizar o que eles têm: a casa, os pais, o alimento, a amizade, valores que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, eles estão sendo colocados em segundo, terceiro plano. Perfeito, Lu, perfeito. Não adianta, a escola tem que ser um local de muito mais do que simplesmente transferidor, né, de conteúdos. Porque eu falo sempre aqui no programa, transferir conteúdo, gente, se você quer uma informação, a internet está aqui. O que está de diferente na inteligência artificial para a gente que é professor, para a escola que está ali, é justamente essa relação que a gente tem. E só o professor tem. É o olho, né, no olho. Máquina nenhuma vai conseguir tirar nosso lugar de emprego. Com certeza. Você pode ir no supermercado que daqui a pouco já não vai achar mais caixa. Já estão sendo trocados por máquinas. Ah lá, a Rosana complementou muito bem. Os valores estão se perdendo. Ótima colocação, Rosana. Mãe de adolescente, né? Sabe o que está falando. O Átila está pedindo para mandar um abraço para o povão da Praia Campista de Farol. O Átila é um seguidor nosso do programa e ele mora na Baixada. Pedindo para mandar um alô farol, como diz. O pessoal fala alô farol, né? Mas aí fala alô farol de São Tomé. Boa noite. Então vamos lá. Boa noite ao pessoal de Farol de São Tomé. Que está aí prestigiando, da Baixada inteira, né? Mas vamos lá, voltando aí. Então, a terceira parte é que seria mais parecido com a nossa região aqui de Campos. Exatamente, porque está falando exatamente da exploração do trabalhador. Exatamente, como ele é escravizado em fazenda de cana-de-açúcar, que pode ser exatamente em vários lugares do Brasil. Aí conta detalhes de como ele é escravizado? Sim, ele é aliciado, Vou contar pelo menos esse pedaço. Conta, quer dar um spoiler? Nós já estamos instigados em querer ler, né? Isso aí não há dúvida. Existe, até para fazer uma comparação aqui, muitas pessoas me perguntam se, por um acaso, qual é a relação que ele tem com o livro Vidas Secas. O sertão, nada mais, porque a história não tem nada a ver, até tem uma grande diferença. Vidas Secas fala de uma família que foge da seca. Ele não. Ele só deseja fugir da seca e, numa determinada noite, ele tem um sonho com o Padre Cícero, que atravessa, chega na frente da casa dele, tá? E cai um temporal. No meio da chuva, o Padre Cícero diga: cuida da sua terra e sua gente. Aí ele diz: não é para eu sair. Missão. Exatamente. E então, aí ele permanece. Então, logo em seguida, ele andando no meio da caatinga, para um caminhão do lado dele e lança um desafio: eu tenho certeza que você não tem nada no seu bolso. E ele coloca a mão no bolso e ele achou até um cigarro de palha e o santinho do Padre Cícero e viu que não tinha realmente nada. Ou você monta ou você vai continuar na miséria que você está. E o cara fez inúmeras promessas para ele. Isso, na verdade, é uma cena cotidiana no sertão. Ele foi desafiado. Sim. Exatamente. Ele resolve, ele olha para o horizonte: não há tempo de eu voltar à minha casa para me despedir da família. Eu tenho que pegar essa oportunidade. Ele monta no pau de arara e vai embora, sem saber para onde que ele estava indo. E eu, lógico, ele foi para campo. É ainda comum inúmeros caminhões que saem exatamente do Nordeste, tá? Muitas vezes as pessoas oferecem mão de obra, oportunidade de mão de obra no Nordeste, Bahia, em Alagoas, em pleno sertão. Vamos embora trabalhar em São Paulo, também tem cana-de-açúcar. Vamos trabalhar em Campos. Enchem o pau de arara, enchem os ônibus e vem para cá. A situação de mão de obra escrava melhorou, até porque hoje em dia nós temos inúmeras instituições que estão monitorando esse tipo de coisa. Mas temos que pensar: se já existe a potencialidade de continuar existindo. Exatamente. E tem outra coisa. Quando a gente fala sobre a mão de obra escrava, você não vai perguntar a um aluno, você não vai perguntar à sociedade o que caracteriza, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Você comentou algumas coisas, eu também, você comentou. Na verdade, o que rege
a legislação é o Código Penal, o artigo 149. Ninguém vai decorar isso. Então, você também não pode chegar para a sala de aula e dizer, olha, vamos trabalhar com isso em sala de aula, você tem que decorar o artigo 149. Não é por aí. Vai afastar. Nunca, vai nunca. afastar o aluno. Perde o romantismo da leitura, Exatamente. né? Então, qual é a minha proposta? O que eu estou trazendo de diferente? Eu até escrevi um artigo chamado A Escravidão Já Foi Abolida? Quem quiser procurar, é só colocar A Escravidão Já Foi Abolida? No Google? No Google, espaço CPT, Comissão Pastoral da Terra. Vai encontrar o artigo, um grande artigo, está lá publicado pela Pastoral da Terra, exatamente em que eu falo tudo sobre a escravidão no campo. Eu até falo sobre a escravidão no campo, porque praticamente 90% dos casos são de escravidão no campo. Aí vem aquela tal situação. Você sabe muito bem que uma pessoa, quando lê, por mais culta que ela seja, ela lê um artigo hoje dissertativo. Se você perguntar a ela dias depois, se ela se lembra de tudo que ela leu, claro que não. Ela vai esquecer aquilo ali. Agora, quando você lê um texto literário, você vivencia a história. Você entra no livro, né? Exatamente. Então, essa é a ideia. É você vivenciar aquilo. Quando você vira alguma situação de possível escravidão, você poder dizer assim, isso aqui possivelmente tem escravidão. Então, você olha assim, pô, isso aqui é interessante, inclusive para toda a sociedade, porque as pessoas não têm ideia da quantidade de gente até hoje, desde 1995, quando o presidente da República disse assim, o Brasil tem mão de obra escrava. De 95 até hoje, já foram 67 mil pessoas resgatadas em mão de obra escrava. É muita gente. E não dá para dizer que acabou totalmente, né? Seria algo um pouco mágico, né? Algo tão enraizado nessa cultura, né, desse país, de repente, de um ano para o outro, não tem mais nada. É muito Exatamente. triste, em pleno 2025, a gente ainda ficar debatendo sobre a possibilidade de mão de obra escravizada, né? Trabalho análogo à escravidão. É muito triste. Mas também não dá para dizer que não existe ainda. Campos está... Assim, eu, logicamente, eu também pesquisei Campos, até para escrever esse artigo, Sim. eu pesquisei o país inteiro, pesquisei Campos, discuti algumas situações, vi que realmente a situação em Campos está melhor do que no passado. Está melhor, na verdade, porque a gente também não está vendo nada. Porque se por um acaso houver... Não está claro. Você não vai ver, você não vai passar pela estrada e vai perceber isso claramente. Pode ser que exista hoje e você não saiba. Então, é importante que as pessoas tenham clareza daquilo que possivelmente está errado para poder apresentar uma denúncia. Ou saber quando fala, pô, está acontecendo mão de obra, saber de fato o que é. E, na verdade, gente, essa mão de obra escravizada, né, que você falou, que ela me corrigiu que não é mão de obra escrava, mão de obra escravizada, ela não precisa estar necessariamente no campo. Aqui a abordagem é de uma situação no campo. Mas você tem domésticas que não têm registro em carteira, domésticas que eu já soube de um fato que tem que levar a água de casa para não consumir a água da família. Domésticas que ganham muito aquém do piso salarial. Como você também vai dizer que não tem? Professores que trabalham o dia inteiro, por isso aí a importância do sindicato, porque aqui o livro fala da parte rural, mas esse trabalho de desigualdade, de injustiça, ele existe em todas as áreas. Nós temos aqui em Campos realidades onde o sindicato combate, porque precisa ter a denúncia, né? Nós não temos bola de cristal para descobrir aonde que o negócio tá errado, né? Mas tendo uma denúncia, a gente vai em cima. E aí tem casos aí de escolas pequenas que nem registro para funcionar tem. E aí pagam um salário mínimo, que é abaixo do piso da categoria, lá do sindicato. Além de pagar um salário mínimo, colocam um professor para trabalhar o dia inteiro, 2 turnos, com um salário só. Coisa que ele deveria receber 2 vezes o piso. Às porque vezes trabalha não faz só a função do professor. Não faz a função só do professor. Ele é a pessoa que varre a sala, que limpa a sala, que dá comida na boca da criança, que ensina e que no final dá banho, dependendo se for uma creche, alguma coisa nesse sentido. Então, esse trabalho análogo ao da escravidão, né, ele está em todas as áreas. Ele não está só no campo.
O senhor há de convir. Exatamente. E quando você cria essa consciência num aluno, você vai começar a abrir os olhos para todas as realidades que possam ser de opressão e de injustiça. Concorda? E Aqui ele vai aprender no campo, mas ele vai começar a ficar esperto. Puxa, a empregada doméstica lá de casa, meu pai paga R$700 e tira o couro dela. Minha mãe grita com ela, assedia, minha mãe humilha tia fulana que trabalha lá em casa, porque ela às vezes não limpou, não lavou, não cozinhou a tempo e a hora. Ele começa a enxergar de forma diferente a vida, né? É bastante interessante, até porque, na verdade, a área rural, a mão de obra escrava, ela ocupa precisamente 89% dos casos. E, logicamente, o Brasil tenta reduzir essa mão de obra escrava. No campo, na verdade, a grande dedicação é o campo, mas a urbana é bem crescente também. E você vai encontrar costureiras em São Paulo sendo escravizadas. Existem vários casos. Com aquela produção pesada, que muitos produtos vão até para outro país, né? E muitos até utilizando mão de obra estrangeira, né? Também. Também. Agora, o que é interessante nisso tudo é o seguinte também. Muitas vezes as pessoas... não, mão de obra escravizada. Ninguém tem ideia, não só da quantidade, como eu falei, senão da situação em que eles passam em fazendas. Quando as pessoas lerem exatamente o livro, logicamente, eu fiz questão de trazer todas as situações possíveis para mostrar numa única história. Tá? Situações de sofrimento, você quer dizer. Exatamente. Não é exagero das pessoas, não, houve um sofrimento. Não, é fato. Exatamente, é coisa drástica. E para que eu pudesse conhecer isso, para que eu pudesse contar essa história, eu levei 2 anos pesquisando, até eu comento aqui exatamente. Vem aquela pergunta: você vivenciou isso? Você esteve lá? Não, eu não estive lá, mas durante 2 anos eu contei com o apoio da Pastoral da Terra, exatamente, até pelo Frei Xavier Plassá, que é o maior especialista no país sobre isso. Inclusive, o senhor falou alguma coisa da Pastoral com relação à venda de livros? Não, foi exatamente. O que aconteceu? Eu simplesmente, como eu conheci todo esse sofrimento, eu resolvi doar os meus direitos autorais para a campanha Chega de Escravidão. Olha que gesto, hein, pessoal? Da Terra. Isso é um percentual da venda de livros, né? O direito autoral é um percentual sobre a venda, porque tem o custo do material e tem a parte da autoria. Eu, na verdade, não estou levando nada. Sim. Tá? E eu depois até pensei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ultrapassar, doar o dinheiro. Eu acho que meu livro pode ajudar muito mais do que dinheiro se eu levar esse assunto adiante, de levar esse assunto para a sala de aula e começarmos por campos, e nós podemos, de repente, levar esse assunto para todo o país. Eu acho que vai ser uma grande ajuda que eu vou dar. E Heloísa, até para só um comentário que é interessante, até para mostrar aqui para que é a Pastoral da Terra que recebe os direitos autorais, né? Exatamente. E hoje, quando você comprar o livro, já tem com a etiqueta aqui, doado, direitos autorais doados para a campanha Chega de Escravidão, CPT Pastoral da Terra. Não estou levando dinheiro nenhum nisso aqui. Para mim, o que eu quero é... Qual editora? Casa Editorial. Casa Editorial. O valor, Heloísa? Você não precisa falar o valor, né? Deixa a Heloísa, que a Heloísa acabou de comprar o livro. Olha só. Você comprou mais livros, né? Eu comprei Aposta aí, não tem como. uma porção, então. Heloísa é aquela... porque eu faço parte de clube de leitura. Então, não vou fazer propaganda aqui, não. Não, assim, não, pode fazer, não tem importância nenhuma. Você não recorda nem mais ou menos quanto é que é o valor. Coloca pra gente aí, Gabriel, né? R$60. 60? 60. Gabriel, né? Coloca pra gente aí, amigo, o Instagram do nosso escritor aqui. Qual o Instagram do senhor? Carlos Eduardo Gonçalves. Então é @Carlos Eduardo. O Equid. O Equid. Carlos Eduardo Equid. Foi R$60. Redondinho, R$60. Ela comprou uma opção de livros, nem frete pagou, que ultrapassa o valor mínimo, aquela coisa toda. Comprei avesso da pele, maravilhoso. Muito bom. Aí, vai botar aí pra gente, quem quiser seguir, até para conversar, tirar alguma dúvida, se você for dono de escola ou professor que queira adotar o livro, conversa aí pelo Instagram com o nosso amigo Carlos Eduardo, e aí ele vai até a escola que adotar esse livro, né? Ele vai até a escola, faz uma palestra, bate um papo com os alunos. Toma um café, né? Olha,
Olha, se você quiser fazer um negócio bem temático, faz um café colonial. Um café literário com a presença do escritor. Muito bom. Gente, não é qualquer dia que a gente tem escritor campista, né, com talento assim, não. Então a gente tem que aproveitar. Até que tem uma série boa de escritores campistas, né? Campos, assim, nos últimos anos deu um boom nessa parte do... Antes, eu era criança, não sabia que tinha escritor campista. Se tinha alguém que tivesse escrito um livro, não fazia propaganda. Mas hoje, com as redes sociais, você percebe que tem vários escritores campistas. Sabia não, né? A Silvia, a Marinéia, Silvia, Carmen Eugênia, são... Tem muita gente. Olha lá, o link, ali, para quem quiser seguir o senhor no Instagram, tá só entrar ali, que já vai acompanhando os trabalhos aí. E o senhor falou que esse livro tem um apoio, né, como da falou, Pastoral da Terra. Da Pastoral da Terra, que é uma pastoral da Igreja Católica. Exatamente. É parte da Igreja Católica. Parte da Igreja Católica. Da Diocese Nacional, da CNBB. Qual foi o nome do... O senhor comentou comigo do nome do... Eu não guardei. Do padre, né, o bispo que apoiou, tem apoiado o senhor? Frei Xavier Plassat. O Frei Xavier. Ele, na verdade, ele é o coordenador da Pastoral da Terra do Tocantins. Sim. E é a pessoa exatamente que cuida e é membro. É uma liderança nacional da Pastoral da Terra. Exatamente. É que cuida exatamente. Para que exatamente essa campanha? É para poder abrigar pessoas que são resgatadas de trabalho escravo, fazer... Isso eu acho que é o mais importante, fazer campanhas exatamente na área rural para poder ter esse entendimento do que seja mão de obra escrava e tudo mais. Assim, Mas lembrando que aqui na nossa região você pode muito bem fazer uma ponte com um trabalho escravizado urbano. Aqui também tem Pastoral da Terra, que também tem um trabalho também semelhante. Que lá ele, por exemplo, ele cuida deste assunto em todo o Brasil. Ele, na verdade, sabe tudo que está acontecendo em todo o país. Cuida das estatísticas nacionais. A Pastoral da Terra está ligada ao MST, não, né? Não tem nenhuma ligação. Isso foi uma pergunta minha que veio agora. Nada combinado, não. Na verdade, a Pastoral da Terra é ligada à CNBB diretamente. Ah, tá. É membro... Aos bispos do Brasil. Exatamente. Né? Entendi. E até a coisa que é interessante, eu fiz essa proposta de levar esse assunto para a sala de aula, para a Secretaria de Educação Estadual e Municipal, tive até na época... mas aí o senhor já foi encaminhado para a nossa diretora pedagógica, né, para fazer, e aqui em Campos também para o município, o senhor também está em contato também, né? Estou esperando resposta das duas secretarias. Olha aí, pessoal, Secretaria Estadual, né, eu sou o diretor administrativo, então eu encaminhei o Carlos Eduardo com o seu livro para a diretora pedagógica nossa, para fazer uma análise e entrar em contato com a SEDUC Rio. Mas aqui em Campos, a autonomia é até bem mais fácil, né? Porque você consegue conversar, né, com a secretária, os trâmites são mais próximos, né, do que o Estado, que a secretária fica no Rio, né? E tem a rede particular também, né? E aonde a gente está dando foco aqui é na divulgação para as escolas particulares. Não sei se o senhor percebeu nossa ênfase aqui. Como o nosso sindicato é para o professor da rede particular, então a gente está puxando a brasa para a nossa sardinha, não tem? Não, exatamente. Né? A minha ideia é levar esse assunto para todo o Brasil. Sim. Logicamente, a Pastoral da Terra também apoiando. Existem outras instituições também que podem nos ajudar nessa divulgação. Só que é interessante, por que não trazer para Campos um lugar que está em 5º lugar nacional em escravidão? Então, eu acho que nós temos que criar Campos está nesse status. Não hoje em dia, porque na verdade todo o histórico... O senhor parou no último levantamento do Ministério do Trabalho. Foram 4 anos que houve essa pesquisa. Não, pesquisa não. Registro no Ministério do Trabalho. Sim. Aí vem aquela pergunta. Depois de 2011, não houve mais nada até hoje? Seria até ingênuo acreditar que não. Seria muita ingenuidade. Que pode sumiu, zerou. Exatamente. Não se fala mais nisso. Não tem tantos dados quanto tinha até 2011. Eu diria até mais do que isso. Se 2003 foram 300 e poucas pessoas, em 2009 foram 500 e poucas pessoas, de 2004 a 2008 não aconteceu nada. E nós sabemos, eu até pesquisei, sei muito bem as pessoas até que faziam pesquisa lá. Saíam, muitos naquela época, caminhões quase que o tempo inteiro trazendo gente para cá. Se trazia gente para cá, para Campos e São Paulo, principalmente para os dois lugares. Para trabalhar na lavoura de cana. Eu não tinha mão de obra escrava? Se teve em 2013, se teve em 2009, nesse vazio, não aconteceu nada. Todo mundo é legalizado, todo mundo, né?
É de se pensar, né? Para que se saiba disso, é necessário, primeiramente, haver denúncia. Ninguém vai lá para o campo à toa. O senhor falou que o Ministério do Trabalho só vai fazer o trabalho dele se tiver denúncia. Exatamente. Ele não faz um trabalho prévio. De prevenção, não. Ele não. Quem ajuda na prevenção seria a Pastoral da Terra, né, que vai conscientizando as pessoas. Mas se não tiver uma denúncia, o Ministério não age. Quem faz exatamente isso não é nem o Ministério do Trabalho à toa, não. É exatamente o chamado Grupo Móvel. Existe um Grupo Móvel de resgate de mão de obra escrava no Brasil. Mas esse grupo é vinculado ao governo ou é iniciativa? Dentro do Ministério do Trabalho. Governo federal. Eles, exatamente, quando tem denúncia, aí eles envolvem Ministério Público, Polícia Federal, outros órgãos, até Polícia Rodoviária, e fazem, às vezes, a cada alguns anos, Operação Resgate. São grandes operações em todo o país para resgatar a mão de obra escrava. Comandado pelo Grupo Nos Móvel. últimos anos, se tem acontecido, não tem muita divulgação, né? Vamos dizer até assim. tem. É porque, na verdade, eu leio muito e converso muito com a Pastoral o senhor da Terra. acabou sendo um especialista na área. Então, o senhor acabou sabendo, existem muitos casos ainda. Aonde? No Nordeste, no Norte? Não, em Minas Gerais. Em Minas? O Norte continua ainda uma imensa quantidade. Às vezes, Fred, tem até, assim, uma reportagem, mas aquela reportagem pequenininha. Ninguém dá muita ênfase. Para não dar muito destaque, deixou de falar, não, mas falou pouquinho. Teve semana passada uma reportagem falando, houve mão de obra escrava, não sei se foi numa fazenda. Aí as pessoas... A matéria é pequenininha, né? Exatamente. Aí gasta-se o restante todinho. Agora, então, taxação, né? Assim, um programa de notícia, você quase não tem. Aí fala de 10 pessoas ou 20 pessoas que foram resgatadas, você pensa que é um fenômeno para o país. Na verdade, ano passado, 2.000... acho que foi 2.400, uma coisa assim. E no ano retrasado, 3.000 e poucas pessoas. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Isso registrado. Isso que nós ficamos sabendo. Fora registro, como até uma doença, né? Você sabe dos números registrados, mas tem os casos fora registro. Exatamente. Né? Que a gente não tem noção. Né? E a mídia não dá muita ênfase, já percebi. Né? O senhor falou que teve uma matéria semana passada. Eu assisto jornal da televisão todos os dias à noite. E não vi. Foi no Jornal Hoje. No almoço. Exatamente. Mas olha a importância da escola aí, porque se você propõe um trabalho... O aluno vai pesquisar. E em fontes variadas. Então, ele vai chegar, vai encontrar as matérias, leva para a sala de aula, professor, eu vi isso, assim. Aí a gente começa a fazer um debate. Para isso que eu fiz essa matéria, exatamente para que o aluno pudesse, inicialmente, entender o contexto. O que é mão de obra escrava contemporânea? Ele pudesse ler sobre aquilo, mas eu tenho certeza que, como um texto dissertativo, ele vai esquecer. E ele, lendo um texto literário, ele vai se lembrar para o resto da vida. Ele vai fazer parte da família, vai fazer parte, né, da vida do campo que está aqui. Né? Por um instante, enquanto ele estiver lendo, ele vai entrar, mergulhar nessa história. Isso aí, na verdade, a gente mergulhou retrato. Hoje só aqui E tem umas ilustrações que eu achei assim, bem interessantes. Tem ilustrações? Tem ilustração. Tem. Por campistas, inclusive. Quem foi o... Tá até aqui o ilustrador. Josiel da Silva Tavares. Eu não conheço. Campista, inclusive, dá curso de desenhos em campos. Quer dizer, o senhor não aproveitou o talento nosso, né? Exatamente. Do desenho. Quer dizer, não é um livro bem, assim, interessante, porque você realmente tem os capítulos e tem... tipo, retratos, né, daquele capítulo. É para você, inclusive, conhecer o que é toda a cultura. Eu faço até questão de frisar isso. Estou tentando até fazer uma outra matéria. Agora, falando da seca, porque as pessoas imaginam que a seca é somente o período que acabou a chuva. Se as pessoas ouvissem as histórias de seca, tudo que aconteceu no Brasil, tudo que está por trás. Porque, na verdade, a seca é uma indústria de interesses políticos, às vezes. É a indústria da seca. Exatamente. Então, eu queria fazer uma matéria... Da manutenção da miséria. Exatamente. Para que as pessoas pudessem... As pessoas, inclusive, do colégio, né? Os alunos, pudessem ler essas matérias e pudessem entender esse contexto e ler o livro para vivenciar exatamente esse tipo de coisa. Entendeu? Acho que essa que é a ideia. Mas, inicialmente, como nós temos um problema que hoje está debaixo do nosso nariz,
que é o problema da escravidão. O tempo inteiro a gente ouve falar e as pessoas não têm ideia do que caracteriza, da quantidade, e não sabem do sofrimento daquilo. Por isso que eu resolvi levar esse assunto. Eu espero até que surta efeito, né? Se essa ideia possa ser levada para frente. Em quantidade maior pode sair até um desconto, né? Esse livro comprando. Não sei. Aí, de repente, né? Se o colégio, se uma secretaria. Mas aí a própria escola de entrando em contato. Uma secretaria de educação, consegue, né? For adotar, porque ela vai comprar de uma outra empresa. Então, a empresa que vai adquirir os livros, né? Quando o senhor fala, por exemplo, na questão da ilustração que foi feita por uma pessoa daqui, a gente já pode abrir até, né, Fred, a possibilidade de um trabalho ainda maior. Nós sabemos que existem crianças com diversas habilidades e, por exemplo, o desenho, a ilustração, sim, o grafite. Ainda vai trabalhar a arte. Exatamente. Nós estamos dando ideia aí para os colégios. É isso aí. Já vamos... Você pode trabalhar literatura, língua portuguesa, na parte dos cordéis, né? Um café temático. Temático, com colonial, né? Com os cordéis escritos pelos alunos. Depois você trabalha a parte de sociologia, a parte histórica, projeto de vida, olha quanto... E a parte literária, e artes também. Conta... E artes, né? Quando você trabalha a parte de desenho. Então, eu estou até falando da parte literária, porque não é um livro duro, não é uma literatura dura. Não é uma leitura pesada, né? Uma leitura... A minha característica, eu sou uma pessoa que gosta de escrever em prosa poética. Eu gosto de trabalhar o tempo inteiro que o com a senhor emoção. acha que seria interessante para um livro? Ensino médio ou fundamental já caberia? Vou colocar, inclusive, o que está sendo dito na Amazon, exatamente pela editora, a partir de 14 anos. 14 anos. Nono ano. Por isso que eu falei também, a partir do nono ano, primeiro ano. Exatamente. Ensinos finais. Até para poder ele não ficar totalmente assim, né? Saber onde... do linguajar, né? Exatamente. Da temática, até para você poder discutir, né? Com a criança de 6º ano não vai ficar muito legal. Então, ele é do 9º ano em diante. Isso. Fica aí, então, pessoal, dica. O pessoal que é professor da rede privada e também o pessoal que é dono de escolas, que assiste o programa também aqui em Campos e região. Esse aqui é seu, né? Esse aqui o senhor trouxe para sortear? Isso. É isso mesmo, né? Se não fosse, também ia ficar sem graça agora, né? Depois dessa, eu deixei a situação meio delicada, né? Esse aqui o senhor trouxe... nós vamos sortear o livro Preso pela Carne e pela Alma. Cadê? Gabriel, você pode botar pra gente aquele sistema de sorteio eletrônico? Não é do FAD ainda, é o sorteio do livro. Aí... Uma coisa que eu percebi também, além disso tudo que foi falado, é uma parte triste da nossa história, que é em relação ao comércio de meninas. Fala no livro também? Fala de meninas que são vendidas, tá? Para homens mais velhos. E a tristeza dessas meninas tendo que se distanciar da família. Então, para casamento? Para casamento. Só que meninas, assim, muito jovens. Então, é uma outra questão também que cabe muito uma análise. O universo feminino, como que ele está sendo conduzido aqui na obra. O senhor não pulou essa parte aí. Não, na verdade... A leitora... Não, tudo quanto é situação que é frequente no Nordeste, por aí, 2 anos, o que eu vi, eu li as histórias de Maria, de Pedro, de Antônio, para que eu pudesse juntar todas aquelas histórias num personagem só. Entendi. E virou a história de João. Então, João, na verdade, ele representa até essa parte tudo aí isso daí. É o comércio. E já que estamos no mês de agosto lilás, cabe também uma avaliação sobre isso, né? A questão da violência contra a mulher. Exatamente. Vamos ao sorteio aí do livro. Cadê, Gabriel? Você vai compartilhar para o pessoal assistir de casa? Vamos lá, olha aí, valendo um livro do nosso amigo Carlos Eduardo Gonçalves Vequide. O pessoal que está em casa aí nos comentários. Esse sorteio assim é bom, né? Ele é totalmente... Às vezes, mas o pessoal assiste, né? Essa coisa aí tá aparecendo em casa. Não, sim. Olha aí.
Olha, Verônica, você tá ficando... olha... Pé quente! A gente poderia... Meu Deus do céu, que situação. Pé quente, Olha aí, parabéns, Verônica. Ganhou o almoço semana passada pela segunda vez. Mas isso que tá vendo? Assiste todos os programas, desde o início de fevereiro. Com Verônica, quando Verônica jogar Você nas combina, Mega Sena. combina, ó, quando você ganhar, você dá pausa pra mim, combina com ela. E agora ganhou o livro. Eu acho que, modéstia à parte, eu acho que quem vai gostar muito de ler esse livro vai ser meu cunhado, o marido dela, né? O Claudinho, né? Que a gente chama de forma carinhosa na família. Eu acho que Claudinho vai gostar de mergulhar nessa história aqui. Não que você não goste, mas acho que, não sei, eu acho que seria a cara de Claudinho para a leitura desse livro. E agora nós vamos para o sorteio. Você que tá... Cadê? Volta lá pra gente para ver se tem alguma pergunta no bate-papo. Gabriel, faz favor. Voltando lá, calma aí, pessoal, que tá voltando para o bate-papo. Ô, Fred, enquanto ele procura ali, de vez em quando algumas pessoas me fazem perguntas, tá? Ah, tá, vamos aproveitar. Como, por exemplo, uma pessoa quando é demitida, quais são os direitos que ela tem? Olha aí, vamos. Só desculpa, tá? A gente tá ainda antes do coisa, mas. Voltando lá, calma aí, pessoal, que tá também de quando é demitido. Então a gente vai passar para vocês. Essa pergunta é bem comum, tá? E as pessoas não sabem dos seus direitos. Então, quando um professor, nós estamos falando aqui mais especificamente do professor, mas seria qualquer trabalhador, né? CLT, ligado à CLT. Quando ele é demitido, ele vai receber o proporcional de férias daquele ano mais 1/3. Então, digamos que ele foi demitido depois do dia 15, um bom dia, se a pessoa tiver sorte, né? Depois do dia 15, já vira uma parte do mês. Então, aquele mês calcula-se inteiro, né? Então, dia 20 de agosto, a pessoa foi demitida. Então, o que ela vai receber? Ela vai receber 8... Agosto, mês 8. 8 dozeavos do 13º, 8 dozeavos das férias, que é o salário de janeiro, mais 1/3 desse valor que der. O que é um 8 dozeavos? É você pegar o seu salário, que equivale a 12, dividir por 12 e multiplicar por 8. Matemática básica. 8 dozeavos é isso. É você agora demitido depois do dia 20, vamos dizer, 20 de agosto. 8 dozeavos. Pega o seu salário, divide por 12 e multiplica por 8. Então, você recebe 8 dozeavos de 13º, 8 dozeavos de férias e esse valor depois, 1/3 desse valor. Você vai receber também os dias trabalhados esse mês. O quê? O som tá ruim? O tempo. Os dias trabalhados esse mês, né? No caso, até dia 20 de agosto. E o aviso prévio. O que é o aviso prévio? 30 dias que você pode trabalhar ou não, a empresa pode te indenizar. Olha, você não vai mais trabalhar aqui, então em 10 dias tem que ser paga a rescisão. Em 10 dias. Você não vai trabalhar mais dia nenhum, mas você vai receber o aviso prévio. O que é o aviso prévio? É um salário da pessoa, que corresponde a 30 dias, um salário, mais 3 dias para cada ano trabalhado. Então, se você trabalhou 8 anos naquela empresa e está sendo demitido, você vai receber de aviso prévio 8 vezes 3, 24. Então, você vai receber 30 dias mais 24 dias de aviso prévio. Deu para entender, pessoal? Deu? Você consegue pegar? Sim. Então, você trabalhou 10 anos naquela empresa. Você vai receber o que de aviso prévio? 30 dias mais 3 dias por ano vezes 10, que você trabalhou 10 anos, mais 30 dias. Então, seu aviso prévio vai ser o quê? 2 salários. Um dos 30 dias e outro dos 3 anos por ano trabalhado. Isso tudo que você recebe vem um desconto do INSS. Isso deve ser pago na rescisão contratual. Por isso que é importante, essa rescisão contratual não é feita exatamente no sindicato mais. Até a reforma trabalhista do governo Michel Temer, todas as rescisões de professores, elas tinham que ser efetivadas nos sindicatos dos professores. E aí eu, por exemplo, era um dos que conferia cálculo a cálculo, direito por direito e exigia na hora o que tivesse faltando. Com a reforma trabalhista, isso acabou.
Mas, Fred, uma perguntinha aqui. O professor sindicalizado, ele pode pedir um apoio, um auxílio da parte jurídica para... Do sindicato. O professor que contribui mensalmente com o sindicato dos professores, se ele for demitido, ele nos liga ou manda um WhatsApp, pode ligar para o sindicato, 999-555-339, ou telefone fixo do sindicato, 2735-2762, ou o meu Zap, que a maioria dos professores já tem. Então, você, nesse caminho aí, você sendo sindicalizado, que contribui mensalmente para o sindicato, a gente vai até o local que for feita a sua rescisão. Não vai ser no sindicato, provavelmente não vai ser. Mas as rescisões, às vezes, gente, tem sido na casa da dona da escola, para coagir o professor a assinar documento. Às vezes é dentro de um escritório de um advogado amigo da dona da escola ou advogado da empresa. Às vezes é dentro do próprio colégio, onde o professor não tem que falar nada, ele só vai olhar, não vai entender às vezes muita coisa, vai assinar e acabou. Um cenário totalmente desfavorável ao para o professor que está assinando. Quando ele assina, ele dá quitação a tudo que está ali naquele documento. Já era. Não há ninguém que vá mudar o que ele assinou. Se ele assinou, quitou, está pago. Então, se você é sindicalizado, está aí uma grande vantagem. Você tem essa assessoria jurídica, assessoria do sindicato no momento que você mais precisa, que é no momento delicado como a sua demissão. Muito boa pergunta, né? Então, a Inês botou aqui programa cativante. Obrigado, Inês. O senhor conhece a Inês, né? Sobrenome, né? O Equid ali. E agora vamos então ao sorteio do almoço do FAD. Vamos lá. O pessoal já está sinalizando a hora ali. Passa tão rápido, Passou né? rápido. Nós vamos trazer, Heloísa, traz mais perguntas desse tipo para a gente poder esclarecer para o professor que está em casa, né? Porque isso é muito comum. Eles ligam para o sindicato e às vezes se torna comum e é uma dúvida de muita gente. Uma vez me perguntaram, Fred, qual o melhor dia para fazer demissão, pedir demissão? Pedir demissão depois do dia 15. Não é mãe de Ná que tá falando que não, tá, gente? Porque vai virar o mês. Vamos lá. Manuela... Ah, mentira. Olá! Manuela Viana, livrou a mamãe do fogão! Ah, sua filha! Olha, você sabe que pela... Bem, eu não lembrava que o seu nome era Heloísa. Manu, minha mas linda! Eu não ia reconhecer, assim, pela foto, né? Tá diferente, tá diferente ali, né? Parabéns, Manu, salvou a mamãe aqui do programa. Um dia do fogão. A professora que dá 500 aulas por semana, mas um dia menos gente, no fogão, né? Um dia menos. As unhas vão agradecer. Ajuda muito, né? Puxa vida, olha que beleza. Depois, Heloísa, você combina comigo qual o dia da semana, que aí eu ligo pro FAD. Tá bom. Que maravilha, viu? Família que assiste o programa junta, né? É Família isso aí, unida ó. permanece unida. É Come isso aí, junto, com certeza. Né? Olha que maravilha. Sentadinho em frente à piscina, porque ficar olhando a piscina, almoçando a gente pode. É muito bom. Olha, a gente está terminando mais uma edição. As considerações finais, seu Paulo, que a gente só tem um minuto, né? Um minuto, vai lá. Agradeço muito a oportunidade de poder vir falar da ideia, falar do livro. Espero que isso funcione, espero que o livro seja adotado para esse propósito, inclusive de falar da escravidão no campo, funciona para que em breve nós possamos fazer uma campanha junto com a Pastoral da Terra, fazer uma campanha nacional com esse propósito. Muito Essa bom. é a ideia. Enquanto representante aqui do sindicato, a gente gostaria, né, Heloísa, nós dois, do Sindicato dos Professores, agradecer a gentileza, né, do senhor estar disponível aqui no horário de segunda-feira, 18 horas. Um imenso prazer. Né? Foi muito bom isso aí. A gente pôde... Esse link, ele vai ser reprisado todos os dias da semana e ele sobe depois para o YouTube para a vida inteira. Então, a nossa conversa aqui vai estar disponível no mundo inteiro, a vida inteira, para as pessoas acompanharem. Muito bom, que né? Bom, fico feliz. Que bom. E essa obra aqui vai andar. Vai andar, se Deus quiser. E nós do sindicato vamos estar lá, numa campanha aí que tiver aqui na região nossa, a gente dá o apoio que... Pô, eu te agradeço muitíssimo. Que for necessário. Gente, então a gente está aqui. Obrigado, Heloísa, por mais uma vez. Semana que vem conto com você de novo. Sim, com Barriguinha certeza. mais cheia, um dia ter almoçado no FAD, tudo, né? E a gente aqui vai finalizando mais uma edição do programa Educação em Foco, desejando uma boa noite para todos vocês e uma excelente semana. Tudo de bom. Um abraço. Boa noite, até a próxima segunda. Se Deus quiser.